Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Eu hoje vou falar um pouco sobre os desafios que o Brasil está enfrentando nessa época, que não são pequenos, e em que se desenha ou que se tenta desenhar uma nova geopolítica mundial. Eu vou usar um pouco de história. Prometo que não será assim tanta história. São 100 anos, vou recuar cerca de 100 anos na história para pegar algumas características do que acontecia no início do século XX e do que está acontecendo agora no início do século XXI. Cerca de 100 anos atrás, o mundo vivia o fim de uma era. O regime do padrão Libra-Ouro entrou em colapso e o fim dessa ordem econômica levou a que cada país tivesse que tratar de si mesmo. Como se costuma dizer por aí, uma ordem, mesmo que não seja uma boa ordem, é sempre melhor do que nenhuma ordem. E o que faltava era uma ordem. Então, por hipótese, apenas por exemplo, um país qualquer tinha que ter suas próprias reservas monetárias, então ele dava uma desvalorizada na sua taxa de câmbio para poder vender barato no exterior. Ao mesmo tempo, procurava botar barreiras à entrada de produtos estrangeiros. Ora, mas todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. Então, Adam Smith, ele voltou agora, ele tem sido muito mencionado na imprensa por conta de um grande livro que ele escreveu, A Teoria dos Sentimentos Morais. Essa teoria dos sentimentos morais, ele era um filósofo, ele escreveu por volta de 1750 na Inglaterra. Então, ele, 25 anos depois, fez um livro de economia, A Riqueza das Nações, que é um livro fundamental. Então, ele dizia o seguinte, aspas para ele. Ele cunhou uma expressão, beggar thy neighbor, empobreça seu vizinho. É a essência daquela ilustraçãozinha que eu fiz, de você tentar vender o máximo e comprar o mínimo. Uma solução mercantilista em que você tenta acumular recursos às custas do seu vizinho. E ele diz o seguinte, uma doutrina mercantilista de extração de máximo benefício privado se opunha ao interesse das nações e levava ao empobrecimento de seus vizinhos. Ou seja, quando uma nação procurava remediar seus males sem levar em conta os interesses das demais nações, o resultado final seria sempre pior para todos. Bom, nós sabemos perfeitamente o que aconteceu. Como derivação dessa derrocada da ordem econômica, você teve a Primeira Guerra Mundial. Você pode acoplar a ela a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Você teve a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial. E como se não bastasse isso, você teve 2 bombas atômicas jogadas sobre o Japão. Quer dizer, aquele perigo que se associava à energia atômica de que algum dia ela poderia provocar uma catástrofe, foi superado, porque ela efetivamente
foi jogada sobre o Japão. Ela se tornou uma realidade concreta. Enfim, essa primeira metade do século XX foi um açougue de carne humana. Foi um açougue de carne humana. Na segunda metade, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a humanidade, no seu andar meio sem sentido ao longo da vida, se deu conta do absurdo que estava acontecendo. A humanidade chegou à beira do abismo, olhou para baixo, não gostou do que viu, né? E começou um processo de mudança nas instituições internacionais. Então, tudo que diz respeito à institucionalização, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o GATT, que virou a Organização Mundial do Comércio, foram instituições que foram sendo criadas para que houvesse um acordo internacional. Então, o fim da guerra, com a vitória americana, houve uma grande abertura comercial. O que se esperava era que, por meio do comércio, as nações fizessem acordos que contribuíssem para a paz global. Por exemplo, você faz um carro mundial. Esse carro ele pode ter tido origem na Alemanha, nos Estados Unidos, mas o que importa é que uma parte dele era feita no Brasil, uma parte na Europa, uma parte aqui, outra acolá, de modo que você tem um produto final que é fruto do trabalho humano mais disseminado. Essa ideia era muito importante e gestou Bretton Woods, ou seja, em 1944 você implanta uma nova ordem econômica internacional. Então, lá atrás, padrão ouro, aqui padrão dólar ouro. Lá era libra ouro, aqui é dólar ouro. E você põe uma nova ordem econômica internacional, que, com essa ideia do comércio e da institucionalização, gestou o que ficou conhecido como os 30 anos de dourados da economia industrial. Isso foi até mais ou menos 1973. E nesse período, então, você teve uma sindicalização e uma expansão do mercado de trabalho, você teve um grande aumento no comércio mundial e conseguiu, inclusive nas estatísticas norte-americanas, você conseguiu alguma desconcentração da renda do trabalhador. Não é injusto, talvez, dizer que foram 30 anos dourados. Era o máximo que o capitalismo podia dar. Mas já no final dos anos 70, em 79, com Margaret Thatcher, e em 81, com Ronald Reagan, você começa um período que ficou conhecido como neoliberalismo, em que, relembrando a época lá de trás da total desregulamentação dos mercados, você tenta e você começa a confrontar essa institucionalização do mundo.
esse período, ele ainda é o período dominante. Esse período neoliberal. Então, ele foi se desenvolvendo ao longo do final do século XX e entrou no século XXI. E aí você percebe algumas coisas muito interessantes. Que nos reportam lá atrás, ao século XX. Em 2008, nós tivemos uma grande crise financeira. Logo em seguida, e eu acho que tem correlação, a Covid se expande, porque quando você começa a desempregar gente no meio de uma crise, é na pobreza que as coisas, você aumenta o segmento de pobres no mundo e aumenta com isso a possibilidade de pandemias. Então, as guerras, você teve uma guerra mundial. Aqui não tivemos uma guerra mundial, mas voltamos a ter guerras não mais tecnológicas, mas guerras de velho estilo. Na Ucrânia, Rússia, em Israel, Gaza, agora no Irã. Guerras, um ambiente de guerras, não de paz. E hoje, curiosamente, no jornal Valor Econômico, tem uma bela reportagem do jornalista Andrew Ross Sorkin, americano, que falando sobre o crash de 29, ele diz que alguma coisa meio parecida pode estar acontecendo hoje com a inteligência artificial. Ou seja, lá em 29, uma grande especulação fez com que a sociedade americana se endividasse para investir pesadamente no que era importante na época, que era o rádio e o automóvel, grandes descobertas, inegavelmente, para botar dinheiro, que não acaba mais, na inteligência artificial. Outro dia, Mark Zuckerberg demitiu 8.000 funcionários. Em outras dessas big techs tem havido isso, e é para conseguir recursos para investir pesadamente em inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial pode vir a ser alguma coisa formidável, mas o que está havendo nos mercados é um enorme encurtamento dos prazos de vencimento, dos prazos de estimativas para o retorno dos investimentos. Ou seja, todo mundo está querendo apostar muito para ter ganhos expressivos no curto prazo. Exatamente a mesma coisa que aconteceu em 29. Ou seja, se 29 foi uma bolha ligada a rádio e automóveis, hoje você pode estar tendo uma bolha ligada à inteligência artificial. Não é necessário que seja assim. Não é necessário que seja assim. Mas essa reportagem dele merece ser lida porque ele mostra como a sociedade americana está totalmente voltada para apostas. Ninguém tem certeza se a inteligência artificial será ou não será alguma coisa concreta. Você aposta que será. Mas isso acontece no Brasil de hoje, onde tudo se aposta. Onde tudo se aposta.
Nesse sentido, há uma similaridade. Então, para a gente acabar com esse período, com essa discussão, 1900 os anos do século XX que fizeram grandes apostas por conta do fim do padrão Libra-Ouro, o que veio na segunda metade, ou seja, você depois teve guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, pandemias, especulação nas bolsas em 29, você está repetindo no século XXI. Você está repetindo no século XXI, que também partiu de uma ordem monetária, uma ordem econômica fragilizada. O dólar está extremamente fragilizado, não é? Por conta da presidência vulgar que Trump implantou naquele país. Então, o que deve ficar claro desde já na minha crítica a seguir é que fala-se muito de Trump com tarifas, sim, tarifas. A tarifa é apenas um instrumento de uma política, da implantação de uma política que está trazendo grandes perdas, que pode trazer grandes perdas para o Brasil, mas por trás do discurso das tarifas existe uma coisa muito mais importante, que é a questão da ordem econômica mundial, da grande crise que nós estamos vivendo na ordem monetária, econômica internacional. Essa é a questão. Por isso, quando Trump fala que tem tarifas de tanto e tanto, mas ele vai no ponto quando toca no PIX, porque o PIX mexe com os interesses do sistema financeiro norte-americano, porque a base da sociedade norte-americana é o seu sistema financeiro internacionalizado, que domina o mundo inteiro. O dólar domina como meio de pagamento. E o PIX confronta isso numa economia relativamente periférica como é a economia brasileira. Então a gente tem, a primeira preocupação é essa. O PIX é importante porque ele é uma solução que faz com que os negócios sejam feitos sem custo. O que o sistema financeiro internacional de Trump quer é a perpetuação de um sistema onde existem ganhos enormes na intermediação de dinheiro, nas remessas e recebimentos de dinheiro na órbita internacional. Bom, então, quando você pensa nessas questões, você vê como o mundo de hoje está desarranjado, as tendências autoritárias, arbitrárias, acontecem ao redor do mundo inteiro, né? O que mais se sente hoje é a incerteza, é a insegurança, é? A ansiedade. Talvez a palavra correta a se falar hoje seria ansiedade das pessoas. Então, por exemplo, você tem as situações identitárias, a situação da mulher, do negro, do homossexual, que são enfrentadas, precisam ser enfrentadas,
se deseja mudar alguma coisa, retornando para um ambiente de institucionalização, onde haja um pouco mais de respeito pelos que estão carentes de direitos, e essas demandas, elas mexem profundamente com os conservadores. Talvez aí esteja uma das coisas mais chocantes da situação de hoje. Quer dizer, você ver como o poder constituído é capaz de enorme violência contra tudo aquilo que vai contra a velha ordem conservadora. Bom, e aí então como é que fica o Brasil nesse quadro? Eu peguei aqui apenas para deixar claro certas coisas, eu peguei os 5 maiores países do mundo em extensão territorial. A Rússia é o maior país do mundo, acho que é China, depois o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. E fiz um indicador econômico que é o seguinte: você soma as exportações de bens com as importações de bens. Você não subtrai exportação menos importação. Não, é soma, é corrente de comércio. E faz o mesmo com os serviços. Soma os serviços exportados com os serviços importados. E com isso você chega a um conceito de conta corrente, somando tudo, a de conta corrente do país. Então, é a abertura em conta corrente dos países. E compara com o PIB. Ou seja, a conta corrente, quanto representa do PIB. E boto, então, numa ordem. Quanto mais baixa essa relação percentual, mais fechado é o país. Então, na ordem, isso com dados, são trilhões de dólares correntes de 2024. O país mais fechado são os Estados Unidos, que tem uma relação de 25,64%, 26%. Então, 1/4 do PIB norte-americano deriva da sua corrente de comércio. Em seguida, vem o Brasil, com 35%, 34,7%, 35%. A China, em seguida, com 37,6%, 38%. A Rússia com 39%. E o quinto país, o Canadá, esse sim é liberal, bastante aberto, com 62%. O que isso nos diz? Mas como você vai dizer que os Estados Unidos são o país mais fechado desses 5 maiores? Esses 5 maiores que, aliás, têm 50% do PIB mundial. Sim, é isso mesmo. Muito embora filosoficamente ou praticamente os Estados Unidos sejam liberais no comércio, ou eram liberais no comércio,
E a sua indústria foi feita para atender às necessidades locais. É preciso não nos esquecermos que, ao final da Segunda Guerra Mundial, o PIB, as transações, o produto industrial norte-americano representava mais de 50% do produto industrial do mundo. Então ninguém podia fazer isso, quem tinha que fazer eram os próprios Estados Unidos. E com isso eles fizeram uma indústria para a sua população. Então, como ele já tem um grande território, grande possibilidade de grandes plantações, de uma riqueza natural grande, e você bota uma indústria em cima, você acaba se tornando um país estruturalmente mais fechado do que qualquer outro. Lá na outra ponta, onde está o Canadá com 60%, a verdade é que os países efetivamente abertos, os nossos liberais adoram dizer que o Brasil era um país fechado. Ele era, em algum sentido, mas tem se aberto. Mas é o segundo ainda mais fechado, de acordo com os dados de 2024, porque também é um grande país, assim como a China, assim como a Rússia. Agora, fora o Canadá, que tem uma grande extensão territorial, mas é um país de população pequena, a verdade é que são os grandes países abertos, aqueles que se apresentam ao mundo com um ou dois produtos de exportação importantes. Tudo mais é importado. Esses são os países abertos, não os grandes países como nós. Não os grandes países. Os grandes países são capazes de suprir suas próprias necessidades. Não é? Então, Então, voltando aqui então para o Brasil. E aí eu entro no meu ponto. Não vai ser nada fácil para o Brasil, o futuro do Brasil, o futuro próximo do Brasil. Pega o nosso comércio. O Brasil praticamente é hoje o maior produtor mundial de produtos agropecuários. Ele está na ponta de uma série de produtos. E tem o PIX. Então, eu diria que essas duas coisas, o fato de o Brasil ter se tornado uma grande fazenda com capacidade de suprir uma grande parte das necessidades humanas por alimentos, ele tem também uma jabuticaba aí, que é o PIX. Como que o Brasil consegue ter feito um PIX? É claro que é fácil isso. O Brasil fez isso porque tinha funcionários do Banco Central altamente qualificados para tratar de assuntos como pagamentos internacionais. Quem teve a superinflação que o Brasil teve no passado, às vésperas do Plano Real, a gente tinha inflação de 1% ao dia. Então, você precisava desenvolver meios de pagamento super rápidos. Quem ia inventar isso não era os Estados Unidos, onde a inflação era irrelevante. Aqui, onde a inflação era enorme, é onde você criou uma equipe de funcionários
com capacidade de, adiante, quando os computadores apresentaram condições de trabalhar em quantidades gigantescas, de fazer um Pix. Então, o que está acontecendo com o Brasil agora está caindo em cima de duas qualidades do Brasil, de dois acertos do Brasil. Uma, o Pix. Outra, o fato de que ele tem uma agricultura tecnológica desenvolvida enorme. E aí, como é que reagem esses grandes países ao Brasil? Os Estados Unidos impõem tarifas gigantescas contra o Brasil. E na vulgaridade trumpiana, eles nem escondem essa vulgaridade. Eles simplesmente dizem o seguinte: bom, café eu não vou tributar porque o americano toma café, eu não quero inflação aqui que vai tirar a minha capacidade de ganhar as próximas eleições. Café, carnes, alguns tipos de carne que fazem hambúrguer, o americano quer o hambúrguer, então eu não vou tributar, mas aí tributa tudo mais. Não existe nada mais protecionista vulgar. Extremamente vulgar o comportamento. Pior fez a Europa, que não está entre estaria se fosse um país, mas a Europa, em que Pepe Escobar, outro dia num vídeo do YouTube, disse com toda razão que, ao mesmo tempo em que Bruxelas aprovou o acordo Mercosul-União Europeia, e logo em seguida proibiu a carne brasileira, maior exportador do mundo de carne, com base no fato de que o Brasil não cumpriu um monte de documentos exigidos pela Europa para que o produto entre naqueles mercados. Atenção, não houve o caso de nenhum boi em lugar nenhum do Brasil que apresentasse condições não próprias para consumo humano. Quer dizer, o que foi jogado em cima do Brasil foi um mar de exigências, que escondem uma única verdade: é o protecionismo cínico da Europa, que fez isso a vida toda, para defender aquela produção que, se deixada correr solto, a produtividade brasileira acabava com ela em 2 tempos. Então, a situação é mais ou menos essa. Então, Estados Unidos, União Europeia, China, começam a falar, isso já não é de hoje, que a China, que tem sido um país bem aberto e que é uma válvula de escape grande para o Brasil, produzimos e vendemos para a China muito mais do que para os Estados Unidos, eles estariam preocupados em desenvolver uma produção local de alimentos. Fosse eu um chinês, eu faria isso também. Afinal de contas,
Rússia e China tinham grandes conexões com a Venezuela. Com a invasão da Venezuela pelo Trump, eles ficaram caladíssimos. Dentro dessa visão de zonas de influência, a América é uma zona de influência norte-americana. Para o chinês não é má, porque Taiwan passa a ser vista como uma área de influência da China. Se alguma coisa acontecer com o Brasil, a China não vai se movimentar. Não vai se movimentar. E a China, com o Estreito de Hormuz fechado, até agora ela não chiou porque ela tem grandes reservas de petróleo. Mas ela está vendo o perigo de ter fornecedores muito longe. E aí aparece a Rússia, que é interessante. Tempos atrás, num artigo que não me recordo agora, mas o autor fez uma coisa interessante, que era correlacionar a questão agrária com a questão ambiental, no sentido de que, à medida em que a Terra vai se esquentando, terras enormes da Rússia, não esqueçamos que ela é o maior país do mundo, terras geladas, impróprias para a agricultura, começam a se aquecer. Então, talvez seja muito mais importante para uma China produzir localmente ou em acordo com a Rússia. Eles têm acordos de amizade, e isso pode nos colocar numa posição bastante complicada. Então é isso. O Brasil tem uma pressão fortíssima de Trump, onde as tarifas escondem o interesse por questões monetárias, seja o PIX, seja o pagamento em dólar, a não aceitação de pagamento em yuan ou qualquer outra moeda. Você tem uma União Europeia cínica. O Brasil precisa repensar. Eu tenho cá minhas dúvidas sobre a validade desse acordo Brasil, Mercosul, União Europeia. Se for para nos barrarem à medida, como se fossem ainda os donos do mundo e quererem apenas aproveitar os nossos mercados, não sei se isso vale a pena. Devemos sim aprofundar uma série de contatos, e já se fala em contatos com o Canadá, em contatos com o México, em contatos com o México e vários outros países, que são os que podem representar alguma coisa importante para o Brasil. Agora, não vai ser, é óbvio que o futuro próximo vai apresentar uma conta pesada para o Brasil. Vai apresentar uma conta muito pesada. Porque o Brasil ficou muito satisfeito por ser um país, por ter virado uma grande fazenda. Mas ele é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E eu acho, então, que seria o caso de nós acelerarmos o processo da neoindustrialização brasileira. Por neoindustrialização, eu não entendo a manutenção de toda a indústria que já tivemos.
Ela é uma nova industrialização, uma industrialização que passe por infraestrutura de transportes, que passe por novos produtos, novas áreas, novos produtos em termos de energia limpa, verde e de terras raras também. Eu tenho um amigo que nos próximos dias vai falar um pouco sobre isso aqui nesse canal. Estamos preparando. Ele vai falar alguma coisa importante sobre isso. Então, a questão do Brasil, e eu fico por aqui, porque já falei muito, é que o que vem pela frente é pesado. O Brasil vai ter que se adaptar a isso. Ele é um país que tem petróleo, tem energias alternativas, tem produtos alimentícios. Um país assim tem tudo para sobreviver. Ele precisa saber o que quer. Ele precisa saber o que quer. É isso. Obrigado a vocês. Um abraço.